Você já acordou no meio da madrugada com a mente gritando mais alto que o silêncio? Pensamentos que não param, cálculos que não resolvem nada, preocupações que te sufocam. E quanto mais você tenta entender, mais longe fica da paz. Existe algo dentro de você que sabe disso. Uma voz que sussurra que talvez o problema não seja a falta de respostas, mas o excesso de perguntas. Que talvez você não precise de mais lógica, mas de mais descanso. Hoje você vai descobrir por que pensar demais te afasta do milagre que já está preparado. Porque a ansiedade cresce exatamente onde a confiança é adiada. Este não é mais um vídeo sobre fé. É um confronto direto com a forma como você tem vivido, tentando controlar o incontrolável. Porque há momentos em que o milagre não acontece pela sua inteligência, mas pela sua entrega. Não quando você finalmente entende tudo, mas quando você finalmente descansa sem entender nada. Fique até o final, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar a forma como você encara cada dúvida, cada medo, cada noite sem dormir. O milagre acontece quando você descansa. E hoje, você vai aprender como. Bem-vindo ao Alma Restaurada, um refúgio espiritual para quem está no limite. Se você está aqui pela primeira vez, este é um lugar seguro para quem está cansado de respostas vazias e religiosidade que aprisiona. Você clicou neste vídeo porque algo dentro de você reconheceu o peso que tem carregado. A exaustão mental de tentar resolver tudo sozinho. A sensação de que quanto mais você pensa, menos você avança. Este vídeo vai te mostrar que o milagre que você espera não está travado porque Deus demorou. Está travado porque você ainda não soltou. Porque no fundo você ainda acha que precisa entender tudo antes de obedecer. Mas hoje isso muda. Prepare seu coração e deixe esta palavra penetrar onde a dúvida tem gritado mais alto. E se você está sentindo que este conteúdo já está tocando algo dentro de você, deixe seu like agora. Isso me ajuda a entender que mensagens como essa precisam chegar a mais pessoas. E se inscreva no canal, porque aqui você vai encontrar refúgio sempre que precisar lembrar que não precisa carregar tudo sozinho. Você conhece aquela sensação? Deita na cama, apaga a luz, fecha os olhos e a mente dispara. Começa com uma preocupação pequena, depois vem outra. E quando você percebe, está resolvendo problemas que nem existem ainda. A Bíblia diz em Filipenses 4, 6, 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Mas aqui está o problema. A gente lê esse versículo e concorda. Achamos lindo. Só que na hora da dificuldade, quando a conta não fecha, quando o diagnóstico vem, a primeira coisa que fazemos é pensar, calcular, tentar resolver sozinhos. E não é que pensar seja errado. O problema é quando o pensamento vira uma prisão. Quando você pensa tanto que esquece de orar. Quando você analisa tanto que paralisa. Jesus disse em Mateus 6:27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A resposta é óbvia, ninguém. Mas mesmo assim, a gente tenta. A verdade que dói é esta. Quanto mais você tenta controlar tudo na sua mente, mais você se afasta da paz que Deus já preparou. Quanto mais você exige entender cada detalhe do plano divino, mais você adia o milagre que já está pronto. Porque Deus não precisa da sua aprovação lógica para agir. Ele espera você descansar. Espera você soltar. Espera você parar de competir com Ele no controle da sua própria vida. A mente acelerada não é sinal de sabedoria. Muitas vezes é sinal de desconfiança. É você dizendo para Deus, eu sei que você é poderoso,
Mas deixa eu dar uma ajudinha aqui. O primeiro passo para o milagre: reconhecer que você não precisa entender tudo. Que está tudo bem não ter todas as respostas. Que Deus não te chamou para ser onisciente. Ele te chamou para confiar. Agora vem a parte difícil. Porque uma coisa é ouvir "confie em Deus" quando está tudo bem. Outra coisa é confiar quando o chão desaparece, quando a conta bancária grita vermelho, quando o médico hesita antes de falar. Nesses momentos, confiar parece quase uma ofensa à inteligência. E a mente começa a gritar: você precisa fazer alguma coisa, você precisa resolver isso agora. Mas tem um versículo em Provérbios 3, 5, 6 que corta fundo. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Presta atenção. Não se apoie em seu próprio entendimento. Não diz "não use", diz "não se apoie". Há uma diferença brutal. Deus te deu inteligência, mas Ele nunca quis que isso fosse sua fundação, porque o seu entendimento é limitado. Você vê hoje, Deus vê ontem, hoje e amanhã ao mesmo tempo. Você vê o problema, Deus vê a solução que você ainda nem imaginou. Tem uma história poderosa em 2 Reis 6. O profeta Eliseu estava cercado por um exército inimigo. Seu servo viu os soldados e entrou em pânico total. A lógica dizia: acabou. Mas Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E Deus abriu os olhos espirituais do servo. E sabe o que ele viu? Um exército de anjos, cavalos e carros de fogo ao redor deles, infinitamente maior que o exército inimigo. A realidade espiritual era completamente diferente da realidade visível. E você? Quantas vezes Deus está te cercando de proteção, mas você só consegue ver os problemas? Quantas vezes o exército celestial já está posicionado a seu favor, mas você entra em pânico? Confiar em Deus não é fechar os olhos para a realidade. É abrir os olhos para uma realidade maior. É entender que existe um plano acontecendo que sua mente limitada não consegue captar completamente. O problema é que fomos treinados a vida inteira para ser autossuficientes. E de repente Deus diz: agora você vai aprender a depender de mim, completamente. Só eu. E isso assusta, porque é tirar o controle das suas mãos e colocar nas mãos dele. Tem uma palavra que mudou minha vida: descanso. Não estou falando de tirar férias. Estou falando do descanso que a Bíblia apresenta como um ato de fé revolucionário. Em Hebreus 4, 9 e 10. Portanto, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras. Descansar das suas próprias obras. Não é preguiça, é parar de tentar construir sozinho o que só Deus pode edificar. É largar o martelo quando Deus diz: esse não é seu trabalho, é meu. Jesus disse em Mateus 11, 28 e 30, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Percebe o convite? Jesus não disse: venham quando entenderem tudo. Ele disse: venham cansados, venham sobrecarregados, e eu darei descanso. Mas a gente tem dificuldade porque aprendemos que descansar é fraqueza, que soltar o controle é irresponsabilidade. E Deus vira tudo de cabeça para baixo. Não, descansar em mim é a coisa mais corajosa que você pode fazer. Pensa em Moisés no Mar Vermelho. Êxodo 14, 13 e 14. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Acalmem-se. Enquanto o exército egípcio vinha atrás,
enquanto o mar estava na frente. A ordem de Deus foi: acalmem-se e descansem, porque eu vou lutar por vocês. E o que aconteceu? O maior milagre de libertação. As águas se abriram. O povo atravessou. E nada disso aconteceu porque lutaram ou entenderam. Aconteceu porque obedeceram à ordem mais difícil: descansar quando tudo pedia movimento. Sabe qual é o seu mar vermelho hoje? Aquela situação impossível, aquele problema que sua mente cansou de resolver. E Deus está dizendo: acalme-se, descanse, eu vou lutar por você. Mas você precisa parar de tentar fazer o meu trabalho. O descanso libera o milagre porque remove você do centro e coloca Deus de volta no trono. Enquanto você está desesperado forçando portas, Deus não consegue abrir a porta certa. Enquanto você está fabricando soluções, Deus não consegue te entregar a solução perfeita. Descansar não é não fazer nada, é fazer apenas o que Deus mandou e confiar que Ele fará o restante. É agir na obediência e descansar no resultado. E quando você finalmente descansa de verdade, algo sobrenatural acontece. A ansiedade perde força, o medo começa a silenciar. E uma paz que não faz sentido lógico toma conta do seu peito. Se você está sentindo que esta palavra está entrando no lugar certo, compartilhe este vídeo agora com alguém que também precisa aprender a descansar. Às vezes Deus usa você para levar esperança a quem está no limite. E ative o sininho para receber nossos próximos conteúdos, porque toda semana tem uma palavra nova esperando por você. Aqui está uma verdade que vai doer. Muitas vezes o que chamamos de fé é apenas controle disfarçado. A gente ora, jejua, declara, mas no fundo está tentando manipular Deus para que Ele faça o que a gente já decidiu. Fé verdadeira é: Deus, eu te apresento minha situação, mas acima de tudo, seja feita a tua vontade, porque eu confio que tu vês o que eu não vejo. Controle disfarçado é: Deus, eu já decidi o que precisa acontecer, já marquei o prazo. Agora, só preciso que tu confirmes. E quando Deus não age no seu tempo, você entra em crise. A história de Abraão e Isaque expõe essa diferença. Deus pediu que Abraão sacrificasse o filho que ele esperou 25 anos, o filho da promessa. E Abraão foi, sem entender, sem questionar. Hebreus 11, 17 e 19 revela: Abraão considerou que Deus pode ressuscitar os mortos. Ele não entendia como Deus resolveria, mas confiava que Deus resolveria. Essa é a fé que libera milagres, não a que exige explicações antes de obedecer. Mas a que diz: eu não sei como tu vais fazer, mas sei que tu farás, então eu obedeço. Controle quer garantias. Fé caminha na incerteza. Controle precisa de respostas. Fé descansa nas perguntas sem resposta. Controle diz: eu só confio se eu entender. Fé diz: eu confio especialmente quando não entendo. E olha o que aconteceu com Abraão. No último segundo, Deus providenciou o cordeiro. O milagre veio no tempo certo. Não antes para Abraão relaxar, não depois para ele desesperar. No momento exato em que a obediência estava completa, Deus tem feito isso com você. Tem te levado até o limite para revelar se você realmente confia ou se só estava negociando. Tem esperado você soltar totalmente para então agir sobrenaturalmente. Jesus no Getsêmani nos ensinou. Lucas 22:42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Até o Filho de Deus expressou seu desejo, mas finalizou com rendição total. A verdade é que Deus está esperando você parar de tentar dirigir sua mão, parar de fazer lista de exigências,
parar de colocar prazo nos milagres. Ele está esperando você simplesmente confiar. Confiar quando faz sentido, confiar quando não faz sentido nenhum. Porque a fé não começa onde a lógica termina. A fé começa onde a necessidade de lógica termina. Chegamos ao ponto crucial, porque você pode entender tudo sobre descanso e confiança. Mas se não houver um momento de decisão radical, nada muda. E esse momento é agora. Soltar não é fácil. É uma das coisas mais difíceis, porque significa admitir que você não tem controle. Significa aceitar que seus planos podem estar errados. Salmos 37:5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Percebe a ordem? Primeiro você entrega, depois você confia, e só então ele age. Não é, Deus, age primeiro para eu ver se posso confiar. É, eu entrego e confio, e então tu ages. A fé sempre vem antes da evidência. A obediência sempre vem antes da explicação. Pensa em Pedro caminhando sobre as águas. Jesus disse uma palavra só: venha. Não explicou como, não garantiu segurança, apenas venha. E Pedro desceu do barco, colocou o pé na água. E o impossível aconteceu. A água o sustentou. Mas depois, versículo 30, quando reparou no vento forte, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Ele começou a pensar: isso não faz sentido. Água não sustenta corpo humano. Isso é loucura. E no momento em que a lógica voltou, o milagre parou. Quantas vezes Deus te chamou para fora do barco e você ficou calculando? Quantas vezes o milagre já estava acontecendo, mas você parou para questionar e afundou? Mas olha a beleza. Quando Pedro afundou, Jesus imediatamente estendeu a mão. Porque mesmo quando sua fé falha, a fidelidade de Deus não falha. Mesmo quando você tropeça, Ele te segura. Mas você precisa descer do barco. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa soltar o que está segurando. Isso pode significar pedir demissão do emprego que está matando sua alma. Pode significar terminar o relacionamento que não é de Deus. Pode significar perdoar quem te machucou. Pode significar parar de controlar seu filho adulto. Provérbios 16:9. O coração do homem traça o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Você pode planejar, você deve usar sua mente, mas no final, quem dirige é Deus. Então aqui está a pergunta: o que você precisa soltar hoje? Qual controle você precisa entregar? Qual situação você precisa parar de tentar resolver sozinho? Porque o milagre que você está esperando não está travado no céu. Está travado nas suas mãos. Está preso na sua necessidade de entender. E Deus está esperando, com os braços abertos, esperando você finalmente soltar, esperando você finalmente confiar, esperando você finalmente descansar sem entender. Porque quando você solta, Deus pega. Quando você entrega, Deus assume. Quando você descansa, Deus trabalha. E o milagre acontece exatamente onde a sua força termina e a força dele começa. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus tem algo a dizer para você hoje. Pare de tentar entender tudo e comece a confiar em quem entende tudo. Você carregou peso demais por tempo demais. Tentou resolver sozinho o que só Deus pode resolver. E hoje é o dia de soltar, não amanhã. Não quando você se sentir mais preparado. Hoje, agora. Você pode tomar a decisão mais corajosa da sua vida. Descansar em Deus sem entender os planos dele. Mateus 11:28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus não está te pedindo perfeição. Ele está te oferecendo descanso.
Talvez você esteja enfrentando uma situação financeira impossível. Talvez seja um diagnóstico médico. Talvez seja um relacionamento destruído. Talvez seja um filho que se perdeu. Seja lá o que for, Deus está dizendo: você não precisa carregar isso sozinho. Entrega para mim. O milagre que você espera está do outro lado da sua rendição. A paz que você busca está escondida no descanso que você tem evitado. Então, faça uma oração comigo agora. Senhor, eu cansei. Cansei de tentar entender tudo. Cansei de tentar controlar tudo. Hoje, eu decido descansar em Ti, mesmo sem entender, mesmo sem ver o final, mesmo com medo. Eu entrego minha vida, meus planos, meus problemas nas Tuas mãos e confio que Tu és bom, que Tu és fiel, que Tu não falhas. Faça em mim o que só Tu podes fazer. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração de coração, algo mudou agora. Uma decisão foi tomada. Um peso foi tirado. Um descanso começou. E de agora em diante, toda vez que a ansiedade bater, você vai lembrar deste momento. Vai lembrar que você escolheu confiar. Vai lembrar que Deus é maior. E vai descansar de novo. Se este vídeo tocou você, compartilhe com alguém que também está cansado. Inscreva-se no canal Alma Restaurada e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos que Deus preparou para você. E deixe nos comentários o que você decidiu soltar hoje. Qual área da sua vida você vai entregar para Deus de verdade? Quero ler seu testemunho e orar por você. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente. Que você aprenda a descansar antes de entender. Que você confie antes de ver. E que o milagre aconteça exatamente onde você decidiu parar de lutar e começar a confiar. Até o próximo vídeo. Descanse, confie e veja Deus agir.